Na língua portuguesa, a gente sabe que existem muitas palavras. Por exemplo, temos a palavra ratoeira e peixe-boi. É muito fácil perceber que a palavra ratoeira vem da palavra rato e que a palavra peixe-boi é formada a partir das palavras peixe e boi. Nessa aula, vamos justamente verificar como são formadas as palavras em língua portuguesa. Continuando então nosso programa de morfologia, estamos na aula 2, Formação das Palavras. Eu sou o Denilson, sou professor de português. Se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e considere se inscrever nesse canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos, ok? Vamos lá então. Retomando alguns conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Palavras primitivas e derivadas. Palavras primitivas são aquelas que dão origem a outras palavras na língua portuguesa. Por exemplo, ferro, terra e gato. E as palavras derivadas são aquelas que provêm de outras palavras que já existem em língua portuguesa, como as derivadas ferreiro, enterrar e engatinhar. Quando nós temos as palavras primitivas e delas formamos as palavras derivadas, estamos usando o processo de derivação, que consiste em derivar uma palavra nova de outra palavra já existente. Na aula passada também falamos de palavras simples e palavras compostas, sendo as palavras simples aquelas que possuem apenas um radical, por exemplo, tempo, ferro, peixe, e as palavras compostas, aquelas que possuem mais de um radical, por exemplo, passatempo, ferrovia e peixe elétrico. Quando pegamos palavras simples e com elas formamos palavras compostas, não estamos mais usando o processo de derivação, estamos usando o processo de composição, que consiste na associação de duas ou mais palavras, dois ou mais radicais, para formar uma nova palavra. Vamos então estudar os processos de derivação. Derivação consiste em derivar uma palavra nova de outra palavra já existente, ou seja, formar uma palavra derivada a partir de uma palavra primitiva. O primeiro processo de derivação é a prefixação, ou derivação prefixal, quando usamos prefixos. Por exemplo, infravermelho, incapaz, anti-higiênico. O segundo processo de derivação é a sufixação, ou derivação sufixal, quando usamos o sufixo. Por exemplo, jogador, felizmente, sapataria. O terceiro processo de derivação é a prefixação e sufixação, chamada também de derivação prefixal e sufixal. Ela ocorre quando usamos o prefixo e o sufixo alternadamente. Vamos aos exemplos para entender melhor esse conceito. Temos a palavra primitiva útil. Dela podemos formar a palavra derivada inútil, que é formada por prefixação. Também podemos formar a palavra utilmente, que é formada por sufixação. E, finalmente, podemos formar a palavra inutilmente, que é formada por prefixação e sufixação. Outro exemplo, temos a palavra primitiva preparar. E aí temos a derivada por prefixação despreparar, temos a derivada por sufixação preparado, então temos a derivada por prefixação e sufixação, a palavra despreparado. Essa derivação por prefixação e sufixação não pode ser confundida com a derivação parasintética, também chamada de parassíntese. Esta cai muito em concursos. Na parassíntese, nós usamos o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Veja o exemplo, subterrâneo. Subterrâneo é uma palavra derivada da palavra terra, porém não existe nem a palavra subterra e nem a palavra terrâneo. Nós usamos aqui o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar uma palavra derivada. Então, subterrâneo é uma palavra derivada por parassíntese ou por derivação parasintética. Próximo exemplo, a palavra amanhecer. Amanhecer é derivada da palavra manhã. Tudo bem? Não existe a palavra amanhecer.
Não existe também a palavra amanhã. Existe a palavra amanhã, mas amanhã não é derivada de manhã. Amanhã é outra palavra. Então, aqui, para formar o verbo amanhecer, usamos ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo, derivação parasintética. Um exemplo clássico, já vi cair em várias provas, é a palavra desalmado. Desalmado vem de alma. Não existe a palavra desalma, também não existe a palavra almado. Então, desalmado é formada com o uso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, ou seja, parassíntese, derivação parasintética. Você conseguiu ver a diferença entre prefixação e sufixação e parassíntese? Vamos então resgatar esse conceito porque ele é muito explorado em concursos. A derivação por prefixação e sufixação usa o prefixo e o sufixo alternadamente, ou seja, pode existir a palavra só com prefixo, pode existir a palavra derivada só com sufixo. Na derivação parasintética, usa-se o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, ou seja, não existe palavra só com prefixo, não existe palavra só com sufixo. A derivada é formada com o uso dos afixos simultaneamente. Ok? E os dois últimos casos de derivação são a derivação regressiva, que consiste em derivar um substantivo abstrato a partir de um verbo, usando as desinências nominais a, e o. Vamos aos exemplos. Eu tenho o verbo pescar e formo o substantivo abstrato a pesca. Eu tenho o verbo atacar e consigo formar o substantivo abstrato o ataque. Também tenho o verbo chorar e dele eu consigo, por derivação regressiva, formar o substantivo abstrato o choro. Então, derivação regressiva é a palavra primitiva é um verbo e a palavra derivada é um substantivo abstrato com as desinências nominais a, e ou o. E por último, temos a derivação imprópria, que é usar uma palavra em uma classe gramatical diferente da própria. Como assim, Denilson? Vamos aos exemplos que isso aqui vai ficar bem claro. Falar é um verbo, indica uma ação. Só que na frase "o falar do chefe era motivador", eu coloquei um artigo diante da palavra. Então, aqui nessa frase, falar já não é mais um verbo, passa a ser um substantivo. Então, percebam que com a derivação imprópria, eu não mexi na estrutura da palavra. Eu apenas usei a palavra em uma classe gramatical diferente da qual ela pertence. Neste caso, eu fiz uma substantivação, ou seja, peguei uma palavra que não é substantivo e usei como se fosse substantivo. Outro exemplo. A palavra rápido é um adjetivo. Eu posso falar carro rápido, pessoa rápida. Ou seja, rápido é uma qualidade ou característica de algo. Porém, na frase "o carro passou rápido", eu já não estou falando que o carro é rápido, mas estou falando o modo como o carro passou. Nesse caso, eu estou usando rápido como se fosse um advérbio, ou seja, por derivação imprópria, eu acabei incorrendo em uma adverbialização, ou seja, peguei uma palavra que não era advérbio e usei como se fosse advérbio. O último exemplo, temos os advérbios sim e não. O advérbio sim é um advérbio de afirmação e o advérbio não é um advérbio de negação. Porém, eu formei a seguinte frase: os nãos dela parecem sims. Percebam que nessa frase, nãos e sims já não são mais advérbios, são substantivos. Então, novamente, por derivação imprópria, eu usei uma palavra em uma classe gramatical diferente da que ela pertence. Neste caso, eu fiz uma substantivação, ok? Bom, eu sei que eu já trouxe muitos conceitos novos para você, ou então resgatei algumas coisas da qual você se lembra lá da escola ou do cursinho. Então vamos fazer uma rápida revisão. Derivação consiste em derivar uma palavra nova de outra já existente. São 6 os processos de derivação: a prefixação, como em pós-graduação, a sufixação, como em cheiroso, a prefixação e sufixação, como na palavra desentendido,
Lembrando que existe a palavra desentender e existe também a palavra entendido. A parassíntese, na qual usamos o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, como na palavra endoidecer. Temos a derivação regressiva, na qual, a partir de um verbo, formamos um substantivo abstrato. Do verbo combater, temos a palavra derivada por derivação regressiva, o combate. E por último, temos a derivação imprópria, como no exemplo, o cantar das aves é belo. Cantar, que é um verbo, foi usado como se fosse substantivo. Então, por derivação imprópria, usei uma palavra que não pertence a uma classe gramatical em outra classe gramatical diferente da dela, ok? E aí, professor, derivação cai em concurso? Não, não cai. Chove, pode ter certeza. É um tema muito explorado em muitas provas por aí. Então vamos lá para uma questão de concurso para colocar em prática. Os brasileiros querem envelhecer com saúde. A palavra destacada é formada por A. Redução, B. Hibridismo, C. Composição ou D. Derivação. Bem, envelhecer vem da palavra velho. Aqui eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Então, peguei uma palavra primitiva e, acrescentando prefixos e sufixos, formei uma palavra derivada. Quando eu formo uma palavra derivada, estou usando qual processo? Isso mesmo, o processo de derivação. Vamos fazer uma revisão rapidinha? Envelhecer deriva da palavra velho, com o uso simultâneo do prefixo em e do sufixo esser. Como eu usei esses prefixos e sufixos simultaneamente, eu tenho uma derivação por parassíntese, também chamada de derivação parassintética, ou seja, derivação de qualquer maneira, alternativa D. Outra questão de concurso. Fiquei especialmente maravilhado pelos buracos negros. A palavra destacada, neste caso especialmente, foi formada pelo mesmo processo que A. Estudante, B. Ambidestro, C. Mal me quer, D. Incapacidade ou E. Encadernar. Vou dar 5 segundos para você pausar o vídeo e pensar qual a resposta correta. Quem respondeu a alternativa A, estudante, acertou. Vamos verificar? Especialmente deriva da palavra especial, com o uso do sufixo mente. Estudante deriva da palavra estudar, com o uso do sufixo nte. Logo, ambas as palavras são formadas pelo mesmo processo, que é a derivação sufixal ou sufixação. Agora vamos falar dos processos de composição. Lembrando que composição ocorre quando associam-se duas ou mais palavras ou radicais para formar uma palavra nova. Temos o processo de composição por justaposição, quando unimos palavras ou radicais sem alteração fonética, ou seja, simplesmente colocamos as duas palavras uma do lado da outra, formando assim uma nova palavra. Por exemplo, temos passa, tempo, vai, vem, guarda-chuva e pé de moleque. Percebam que na composição por justaposição eu apenas coloquei uma palavra do lado da outra, não houve alteração fonética. Já no processo de composição por aglutinação, nós vamos unir palavras ou radicais, porém haverá alteração fonética, geralmente é a perda ou a mudança de um fonema. Exemplos: água mais ardente, aguardente. Houve a perda de um fonema aí. Plano, alto, planalto. Houve a perda de um fonema também. Hidroelétrico, hidrelétrico. Houve também a perda de um fonema. Perna e longo, pernilongo. Houve a alteração de um fonema. Então, aí revisando, composição, associação de duas ou mais palavras ou dois ou mais radicais, formando uma palavra nova, e existem os processos de composição por justaposição e por aglutinação. Justaposição, colocar uma palavra do lado da outra sem alteração fonética, e aglutinação,
unir essas palavras com ligeira alteração fonética. Vamos para mais uma questão de concurso. Aqui eu vou dar uma pausazinha de 5 segundos, você tenta pausar o vídeo, faz o exercício e depois a gente comenta, ok? Vamos lá então. A partir da formação das palavras, assinale a alternativa correta para o processo de derivação e composição das palavras. E aí temos as palavras 1. Jornalista. 2. Infeliz. 3. Espairecer. 4. Girassol. E 5. Vinagre. Bom, nesse tipo de questão, num concurso, eu começo pelas pontas, ok? Então vamos pensar na palavra jornalista. Jornalista vem de jornal, eu acrescentei ali um sufixo, ou seja, temos uma derivação sufixal. Opa, ao que parece já temos a resposta, mas dá para a gente aí analisar as demais. Infeliz é derivada da palavra feliz com uso de prefixo, derivação prefixal. Espairecer. Espairecer vem do verbo pairar, e aqui eu tenho que usar ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Então temos uma derivação parassintética. Girassol vem da junção das palavras gira e sol. Como não houve perda fonética, aqui temos uma composição por justaposição. E por último temos a palavra vinagre, que é uma composição das palavras vinho e acre. Acre aqui significa azedo. Então, houve aí alteração fonética na hora de fazer essa composição. Então, temos uma composição por aglutinação. A alternativa A. Percebam que nessa questão, nós revisamos praticamente todos os processos de derivação e composição, e utilizamos todo esse conhecimento para assinalar a alternativa correta, ok? E para terminar essa aula, vamos falar de outros processos de formação de palavras, que são a redução, ou seja, palavras que possuem formas plenas e reduzidas. Por exemplo, eu tenho a palavra auto, que é uma redução de automóvel, foto, que é uma redução de fotografia, quilo, que é uma redução de quilograma. Você pode, no intervalo dos estudos, tomar um refri, que é a redução de refrigerante, ou pode prestar um vestibular para entrar na facu, que é a redução da faculdade, e por aí vai. Temos também o hibridismo. Esse aqui é um pouco mais chatinho quando cai em concurso. Por quê? Porque o hibridismo é o processo de formação de palavras que possuem elementos de línguas diferentes. Então, aqui eu preciso conhecer a origem etimológica das palavras. Vou dar 3 exemplos. Monocultura possui um radical grego, mono, que significa um ou único, e cultura, que é um radical latino, que significa cultivo de algo. Então, monocultura é o cultivo de apenas um tipo de alimento. E aqui em monocultura temos um radical grego e um radical latino, ou seja, essa palavra é formada por hibridismo. Alcoômetro tem um radical árabe, a maioria das palavras que começam com al em português são radicais árabes, e metro, que é um radical grego, que significa medir. Então, alcoômetro também é uma palavra formada por hibridismo. E temos burocracia, que tem um radical francês, bureau ou bureau, que é escritório, né? E cratem, cracia, que significa governo ou administração. Aqui também temos um hibridismo, pois essa palavra tem origem francesa e grega. E por último, nesta aula, veremos o processo de formação de palavras por onomatopeia, que são palavras que reproduzem sons ou vozes. Exemplos: tic-tac, que é uma palavra que reproduz o som do relógio. Rufar, que é uma palavra que imita o som dos tambores. Sibilar, que é o som que os projéteis e as balas fazem quando são atirados. Zunzunar, que é uma palavra que tenta imitar aí o barulho de um motor funcionando ou de uma máquina funcionando e etc. E também temos os verbos
que tenta imitar as vozes dos animais, como uivar, mugir, cricrilar e etc. Então, aqui temos outros processos de formação de palavras, além da derivação e da composição, como a redução, o hibridismo e a onomatopeia. E aí, para finalizar essa aula com chave de ouro, vamos acertar essa questão juntos, hein? Rio é derivado de Rio de Janeiro e passa pelo mesmo processo de formação que celular e telefone, plantinha e planta, combate e combater ou moto e motocicleta? Eu tenho certeza que você respondeu a alternativa D, moto, motocicleta. Vamos fazer uma revisão rápida? Rio é uma redução, ou seja, uma forma reduzida de Rio de Janeiro. Celular é uma derivação sufixal de célula, então não é o mesmo processo de formação da palavra rio. Plantinha é uma derivação sufixal da palavra planta, também não é o mesmo processo da palavra rio. Combate é a derivação regressiva do verbo combater. Lembra? Eu pego um verbo e formo um substantivo abstrato. Por último, moto é a redução da forma plena motocicleta. Então, a resposta correta, alternativa D. E agora vamos para o resumo, para que a gente possa aí sedimentar bem os conhecimentos e partir para aquela pausazinha nos nossos estudos. Processo de derivação é quando a gente deriva uma palavra nova de outra palavra já existente. São 6 os tipos de derivação: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Temos também os processos de composição, quando associamos 2 ou mais palavras ou radicais para formar uma nova palavra, e são apenas 2 tipos de composição, a justaposição e a aglutinação. E temos, por fim, outros processos de formação de palavras em português, como a redução, o hibridismo e a onomatopeia. Pessoal, como eu sempre digo, o objetivo dessas aulas é explicar os conceitos. Eu não vou perder muito tempo dando aquele monte de exemplos, porque os exemplos vocês vão encontrar nas gramáticas, tanto as gramáticas físicas quanto as gramáticas digitais. Então não perca tempo, faça uma boa revisão, depois faça um resumo, transformando tudo aquilo que eu expliquei num texto que seja de fácil entendimento para você poder fazer uma revisão depois. E guarde esse vídeo com carinho, curta aí, né? Deixe seus comentários, suas sugestões e acompanhe as aulas, pois eu vou continuar produzindo os materiais seguindo aí a ordem que a gramática coloca para que estudemos a língua portuguesa de uma maneira estruturada, ok? Então vejo vocês na próxima aula e desejo a todos bons estudos. Até a próxima e tchau, tchau!